Oi, pessoal, aqui é a Cami Escrivano, tudo bem? E hoje eu vou fazer um vídeo respondendo, na verdade, uma pergunta de um vídeo que foi respondendo uma pergunta. Na verdade, uma não, duas, né? O vídeo de hoje, de ontem, na verdade, respondia, na verdade, uma outra questão que era qual é o custo de vida na Itália, ou pelo menos tentou ajudar em alguns aspectos. Eu vi que surgiu ainda a dúvida, eu vou fazer um novo vídeo, mas engraçado que surgiram duas perguntas voltadas para o porquê que eu fiz todo esse percurso, né? Quem me conhece um pouco mais tempo já ouviu falar que eu saí da Itália, depois eu fui, passei em Dublin, depois eu fui para França e agora eu tô em Portugal. Isso tudo em menos de um ano. E aí as perguntas foram por quê, né? Você não adaptou na França? O que aconteceu que você não gostou da Itália? Por que Portugal, né? E eu de novo vou responder isso porque eu respondi isso uma vez, mas foi num vídeo falando, na verdade, de um outro aspecto, né? E eu agora, estando em Portugal, consigo dar um pouco mais de uma outra visão da coisa. Então vamos lá, em primeiro lugar, por que que eu saí da Itália, né? Ou vamos inverter, acho que vou ter que começar daí, né? Por que que eu saí do Brasil? Vamos começar daí. Eu saí do Brasil porque eu tinha um propósito firme de seguir junto com um grupo missionário para a Itália para falar de Jesus. Foi isso que eu fui fazer na Itália. Eu sempre me identifiquei como italiana desde criança, eu sempre, apesar de ter família meio italiana, meio francesa, e ninguém falava italiano na minha família, eu sou a primeira, pelo menos do nosso lado daqui. Mas eu sempre me identifiquei como italiana, eu sempre entendi isso. Depois eu percebi que eu tinha hábitos italianos e não me dava conta. Eu tinha maneira de pensar e de agir italiana e eu não sabia. Então eu só confirmei aquilo que eu já, né, me sentia desde sempre. E que na verdade legalmente é real, porque de fato a lei italiana diz que quem tem sangue italiano, então é considerado italiano perante a Itália, e é o meu caso. Bom, fora a família e tal. E o sobrenome, óbvio, né? Dito isso, eu fui pra Itália porque eu sempre fui apaixonada pelo povo italiano, pelo fato de ser italiana, tá? Embora eu nunca tivesse pensado até um tempo antes de eu efetivamente morar na Itália, isso que é o curioso. Mas eu topei o desafio e eu acho que foi incrível ter ido. E eu, de verdade, não tinha planos nem de morrer na Itália, mas também não de sair da Itália, né? Não é que eu saí da Itália porque, nossa, que triste, que horror, tô chateada, tô insatisfeita, não me adaptei. Muito pelo contrário. O lugar até hoje na minha vida em que eu me senti em casa foi na Itália. Isso inclui, inclusive, o Brasil, né? Eu nunca estive tão em casa no Brasil quanto eu estive na Itália. Bom, dito tudo isso, num dado momento da minha vida, eu comecei a trabalhar fazer trabalhos para uma empresa, e essa empresa, geraram várias circunstâncias, né? Então, não só essa empresa começou a prestar serviços e tentar abrir uma unidade em Paris, como também eu reencontrei, nada por acaso, mas por acaso, né? Uma pessoa que eu conhecia já do Brasil de muitos anos, e a gente começou a conversar, e conversa vai, conversa vem, e de repente a gente começou um relacionamento. Então, as minhas idas para a França começaram de alguma forma, né, também por conta dessas duas coisas. Até um momento que fala assim, não, pera, então a gente precisa decidir alguma coisa nessa vida. E lá fui eu para a França. Então eu nunca pensei também em morar na França, na verdade, mas lá fui eu para a França exatamente por conta disso, porque num dado momento falou, cara, peraí, vamos decidir isso aqui, e eu fui. Dublin veio no meio do caminho, né, entre a Itália e a França. Tem um mosquito aqui querendo participar do vídeo. Tchau, mosquito, você não está convidado. Obrigada. E eu passei por Dublin porque eu tenho um casal de amigos muito queridos que está morando em Dublin, e a minha amiga engravidou, deu à luz a uma menina linda que tá quase com um ano. E só que quando ela nasceu, a minha amiga teve um problema muito sério de saúde. E o marido, que trabalhava o dia inteiro, trabalha até hoje o dia inteiro, todos os dias, tal, não tinha condição de ficar em casa cuidando dela. Ela sozinha não dava conta por conta dessa questão de saúde, e trazer alguém do Brasil era inviável. Então juntaram uma série de circunstâncias e eu passei lá um mês com ela, o que foi excelente, foi inesquecível, e de fato foi um grande presente para mim. E aí vim para França, quer dizer, fui para França, né, porque eu tô em Portugal agora. Fui para França. E o nosso projeto inicial era ficar 10 anos na França, por algumas razões de família mesmo, né? Então a gente também não tinha intenção de morrer na França.
mas a gente também não tinha intenção de sair tão cedo, a gente não pensava em sair tão cedo. E ele pensava em vir morar em Portugal já, ou a gente pensava, né, em 10 anos sair morar ou em Portugal ou na Itália, a gente não tinha muita certeza. Também porque tinha 10 anos pra pensar, quer dizer, não é que, né? E aí, num dado momento, houve uma mudança, também circunstancial, quer dizer, uma não, várias circunstâncias que nos permitiram fazer uma mudança aí para Portugal, saindo então da França. Eu não me adaptei na França? Não, muito pelo contrário, estava super adaptada, comecei a conhecer gente, comecei a trabalhar, comecei a conhecer a cidade, amava, né, andar por Paris e enfim, comecei a aprender o francês e comecei a falar relativamente bem o francês, até que eu me viro bastante bem também no francês. Foi lá que eu comecei o canal, muitas coisas aconteceram na França e eu tenho gratidão eterna por esse tempo que eu passei na França, né, como também na Itália. Mas chegou que uma série de circunstâncias aconteceram, a gente ia ter que mudar de casa porque o proprietário pediu o apartamento, a gente teve aí umas outras questões que foram familiares mesmo, e aí surgiu essa coisa do vamos para Portugal. E viemos para Portugal. Eu, honestamente, quando ele dizia assim, a gente pode ir para Portugal, para Itália, eu não queria vir não. Conhecia muito pouco de Portugal e não queria vir não. Porque o pouco que eu conhecia, pra mim, parecia muito com o Brasil, e a última coisa que eu queria era voltar pro Brasil. Então, de verdade, por que eu iria pra Portugal? Até porque, pra mim, o que interessa hoje no Brasil são as pessoas. E as pessoas que me interessam não estão em Portugal, estão no Brasil, então... Mas voltar pro Brasil não existe pra mim, pelo menos não por enquanto, pra mim não faz o menor sentido. Aliás, por mim, eu traria todo mundo do Brasil pra cá. Pra estar perto, né? Mas eu não me vejo voltando pra morar no Brasil nunca mais. Nunca se sabe dia de amanhã, mas eu não vejo isso, né? Não gostaria. Enfim, e aí viemos pra Portugal. E viemos exatamente por essa questão familiar. E eu confesso que no começo foi muito difícil. Os primeiros 15 dias foram terríveis. Terríveis porque, apesar de eu não ter nenhuma expectativa clara sobre Portugal em si, foi chocante encontrar o contraste que tem entre Portugal e Itália e França, né? Então foi muito contrastante. Pra quem vem do Brasil direto pra Portugal, é bacana pra caramba, né? Porque você tem só melhoria. E pra quem vem da França ou da Itália pra cá, não tem melhoria, tem diferença, né? Então, e pra mim isso assustou. Tudo bem, tem umas coisas melhores, o clima é melhor, né? As pessoas no atendimento ao público, em especial comparando com a França, são muito mais acolhedoras, né? Isso é fato. O fato também de falar o português, né? Embora cada dia mais eu entenda que a gente fala o brasileiro, não o português, porque realmente tem muita diferença. Mas, nossa, facilitou horrores. Portugal tem uma facilidade muito grande de você resolver vida burocrática, então muita coisa, realmente foi muito bacana, tem sido muito bacana, né? Imaginar que a gente tá agora no inverno e tá 20 graus, né? Nos momentos mais quentes, é fantástico. Nos outros lugares eles estão em 3, 4 graus quando muito, então realmente é muito frio, né? E eu prefiro não estar no frio, então isso também faz muita diferença. E aí realmente muda muito, né? Agora, onde eu moraria hoje? Aqui, por causa da família. Pelo menos das pessoas, né, que estão aqui, que pra mim fazem muito sentido e fazem parte da família. Agora, se eu fosse dizer assim, qual foi o lugar que eu mais me senti bem? Na Itália. Pelo lugar, né? Pelo lugar, pelo contexto, pela cultura, Mas isso né? E eu aqui hoje tenho oportunidade, inclusive, de conviver com outros italianos. Então tem sido perfeito, né? O que não significa que isso é bom pra todo mundo, né? Eu conheço pessoas, por exemplo, que jamais se adaptariam na Itália ou na França, né? Se eu voltaria pra França hoje? Não. Eu acho que a França tá num momento muito difícil e eu não sei se eu tenho disposição de encarar esse momento tão difícil da França, então eu tô bem aqui. E aqui realmente tem muita coisa bonita, tem muita coisa bacana. A gente tá num momento excelente em diversos aspectos aqui. E eu acho que é tempo só de realmente explorar, parece ruim, né? Mas não é explorar no sentido mas de viver essas oportunidades, viver essas possibilidades, viver esse novo mesmo que se colocou adiante, né? E realmente desbravar, né?
Portugal não como uma brasileira, mas como uma ítalo-brasileira que já passou por outros lugares e consegue, que espera conseguir ver o melhor de cada ponto para que não só eu possa realmente trazer informação para quem está na mesma situação que eu ou quem quer fazer o mesmo movimento que eu, mas também porque eu acho que isso, em primeiro lugar, me ajuda, né? Na verdade, toda vez que a gente busca, na atual circunstância, encontrar o melhor, é a gente o primeiro grande assim, beneficiado, privilegiado, enfim. Bom, peço desculpas porque hoje o vídeo tá ficando escuro. Eu gravei esse vídeo rapidinho agora, né? Tá acabando o dia, então a luz aqui não tá ajudando muito, eu vou resolver isso. Mas por hoje é só, pessoal. Coloca aí o seu comentário, faz aí a sua pergunta. Posso fazer comparativos como eu já fiz França e Itália. Posso fazer comparativos específicos com Portugal. Acho difícil nesse momento fazer uma comparação, porque a Itália entrou num momento difícil, até por conta nesses dias do coronavírus, tá todo mundo meio assustado. Mas, enfim, não tem muito o que fazer, né? De qualquer modo, vamos que vamos. E faz aí seu comentário, compartilha e a gente se vê no próximo vídeo. Um grande abraço. Bye, bye.